caro telespectador, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Lei para Todos, o programa jurídico da televisão pública de Angola. Hoje nós vamos falar sobre a Lei das Acessibilidades, a Lei 10/16 de 27 de julho. Para tal, nós temos como convidada esta tarde a doutora Sónia Doutel, é socióloga e é secretária executiva do Conselho Nacional da Ação Social. Boa tarde, bem-vinda ao programa Lei para Todos. Muito boa tarde e muito grata pelo convite. Nós é que agradecemos. Nós vamos falar então sobre a Lei das Acessibilidades. Antes de começarmos a conversa com a socióloga Sónia Doutel, vamos acompanhar a encenação teatral do Grupo Julo. Chefe, são esses os candidatos para as vagas que nós temos aqui na empresa. Que é isso? Mas está a ver essa empresa como o quê, minha senhora? Então essa empresa é uma empresa de prestígio, está a ouvir? Não estamos aqui para admitir deficientes. Que coisa é essa? E para já fica a saber, eu só fiz um coro com esses textos, porque eu até já tenho lá os meus moços que vão trabalhar aqui, e vão dar garantia, portanto, de um bom trabalho. Chefe, não devia falar assim, chefe. Chefe, assim está a violar a lei. A lei? Qual lei que eu estou a violar? A lei da acessibilidade, que foi aprovada pela Assembleia Nacional e promulgada pelo Presidente da República. É uma lei muito importante. A lei da acessibilidade, que foi aprovada pela Assembleia Nacional e promulgada pela Sua Excelência Presidente da República, eu estou a violar. Está a violar, sim, senhora. E o que é que diz essa lei? Chefe, a lei diz que crime punível a discriminação da pessoa com deficiência e que o infrator está sujeito a uma pena de prisão e outras sanções. E tem mais, chefe, que qualquer instituição ou empresa pública deve dar emprego a uma ou mais pessoas portadoras de deficiência. E qualquer construção que se faça tem que se ter em conta a pessoa com deficiência. Quer dizer, criar condições para os deficientes, como as rampas e outras coisas mais, chefe. Boa lei. Essa lei de facto é excelente. Não se deve discriminar ninguém, né, pela condição física. Tem razão, sim, senhor. E porque até a nossa empresa é uma empresa de inclusão social, onde nós promovemos a inclusão social e não a exclusão. Portanto, sejam bem-vindos, meus caros. Estão admitidos, está bem? Obrigado. Dona Matilde, vai tratar da documentação deles, está certo? Está bem, chefe. Por favor, meus senhores, acompanhem. Eu ajudo aqui o tio. Prontos, vamos. Sim, senhor. A encenação teatral do Grupo Julo, sobre o que nós vamos abordar esta tarde com a socióloga Sónia Doutel. Entretanto, acredito que já tem alguns reparos em relação ao que nós acabamos de ver, a começar mesmo pelo nome, Lei das Acessibilidades. E também gostaria muito que aproveitasse e tocasse na questão da terminologia. Quando falamos das pessoas são portadoras, as pessoas com deficiência ou portadoras de deficiência, o que é que está certo, afinal? O correto é pessoas com deficiência. E já diz a nossa Constituição, assim. E porquê é que dizemos pessoas com deficiência? É porque, em primeiro lugar, é a pessoa. E só depois a sua condição de deficiência. E muitas das vezes também se tem uma ideia, e vemos ali pela peça, que a deficiência é vista como se a pessoa não servisse para mais nada. Até o próprio termo deficientes, por exemplo, quando nós utilizamos este termo ao referirmos a um instrumento ou algo, aquilo que está deficiente é aquilo que não cumpre a sua função, que não pode cumprir a sua função. E não se trata disso quando falamos de pessoas com deficiência. A pessoa com deficiência tem uma limitação, ou até mais do que uma, mas não é a sua condição de deficiência que a impossibilita de realizar alguma ação. São as condições do meio que a impossibilitam. Por exemplo, uma pessoa que esteja numa cadeira de rodas, se ela estiver diante de uma escada, o que a impossibilita de prosseguir a marcha é a escada. Porque se ela estiver num plano, ela vai continuar com a sua cadeira de rodas e não tem qualquer impedimento. Uma pessoa cega, por exemplo, pode ser telefonista, mas também pode ter uma série de outras profissões. Uma pessoa com paralisia cerebral que tem uma limitação em termos motores, de controle dos movimentos e também na fala, por norma, mas é capaz de realizar uma série de atividades. Há cadeiras de rodas que já estão preparadas até para
com um movimento ou da cabeça ou do braço, aquilo que a pessoa conseguir movimentar, a cadeira faz tudo, realiza as suas ações e dá seguimento às suas ações. Portanto, não é a condição de deficiência que impossibilita as pessoas de fazer o que quer que sejam, são mais as condições do meio e a falta de acessibilidades. Daí a importância extrema desta de uma lei como a 10/16. Mas Exato. a doutora diz lei das acessibilidades e não lei da acessibilidade. Exatamente. De que acessibilidades estamos a falar? Porque esta lei fala de 5 acessibilidades. Vale dizer que dentre os países que ratificaram a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e até ao momento foram 161 países, Angola ratificou em 2013 e é membro de pleno direito desde 2014. E, portanto, os 161 países que ratificaram a Convenção, esta lei é a lei mais completa. E esta lei trata de 5 áreas de acessibilidade. A acessibilidade, em primeiro lugar, a acessibilidade arquitetónica, e tem a ver então com as barreiras do meio físico e edificado. Tem a ver com a acessibilidade comunicacional, e aqui entram as questões da língua gestual, por exemplo, a língua gestual angolana, e nesta lei, entre os artigos 24 e 27, fala sobre a língua gestual angolana. Portanto, é obrigatório que todos os atos públicos tenham interpretação em língua gestual, e eu ainda há pouco em off estava a dizer que seria interessante termos aqui um intérprete de língua gestual para que a comunidade surda angolana que estivesse a ver o programa pudesse acompanhar o que está aqui a ser dito. E, portanto, a lei vem exatamente resolver estas questões de discriminação, ao fim e ao cabo, e de falta de acessibilidade à informação, por exemplo. Depois, uma terceira área de acessibilidade é a área atitudinal, e que tem a ver com as questões da discriminação. Portanto, neste momento, todas as situações em que as pessoas forem discriminadas, a lei prevê sanções para esses atos discriminatórios, nomeadamente se forem pessoas singulares, a sanção, e achei interessante o que dizia a peça, falava de prisão. Creio que para a questão da prisão terá que ser mesmo uma situação muito grave e será dentro do Código Civil. Nas questões da discriminação previstas aqui na lei, tem a ver com, no caso de uma pessoa singular, a sanção em que incorre são 5 a 30 salários mínimos. E se for uma pessoa coletiva de direito público ou privado, são 30 a 50 salários mínimos. E se houver reincidência, estes valores duplicam. Okay. Portanto, para além desta parte, desta sanção, as pessoas também têm direito a indemnizações e também outras penas que possam, dependendo da gravidade das situações, quem prevaricar poderá incorrer. Então, em relação aos destinatários desta lei? Sim, ia só dizer, faltam só mais 2 áreas, portanto, falámos da arquitetónica, a comunicacional, a atitudinal, que foi esta última, e também a instrumental, e é interessante aqui, já agora respondo à pergunta que me colocava, a lei das acessibilidades não é apenas para as pessoas com deficiência, embora as pessoas com deficiência sejam as pessoas que mais beneficiarão com a lei. Mas a lei destina-se a todas as pessoas, também com mobilidade condicionada ou reduzida. Referimos-nos aqui, por exemplo, às pessoas idosas, às pessoas, às grávidas, às pessoas com crianças ao colo, às pessoas, por exemplo, imagina alguém que parte uma perna e está com gesso. É uma mobilidade reduzida temporariamente. Mas também, por exemplo, aos canhotos, por exemplo, as pessoas obesas, e há situações de obesidade mórbida, são situações de doença, as pessoas não têm culpa, e mesmo que não seja uma situação de doença, é a sua condição e não deve ser discriminada por isso. Portanto, desde já um alerta aqui aos senhores taxistas e à célebre frase do emagrece, emagrece, emagrece. Quem disser agora isso, a pessoa pode... intentar uma ação. Exatamente, pode comunicar. A metodológica tem a ver muito com as questões da educação e também do ensino. E
distinguimos educação e ensino, porque são coisas diferentes. Quando falamos em termos das famílias e a educação nas famílias, aí é a educação, portanto, cabe nesta área da educação metodológica, mas também na escola. Dou-lhe um exemplo. Por exemplo, uma criança disléxica. A criança disléxica não é perceptível de imediato. Por norma, os professores dão conta que aquela criança rabisca muito, dá muitos erros, não acaba as palavras, não acaba as frases, e às vezes pensa-se que é um mau aluno, que é um aluno desatento. Mas muitas das vezes estes são os primeiros sinais da dislexia, porque normalmente só se dá conta quando a criança entra para a escola. O que acontece, por exemplo, uma criança disléxica, numa prova, ela precisa que a sua prova tenha letras maiores do que as das outras crianças. E também precisa que a professora leia para ela a prova, porque eles funcionam muito com a memória, uma vez que eles não veem bem a 2 dimensões, veem apenas a 3 dimensões. Então, aquilo que está escrito numa folha de papel, eles têm dificuldade em ler, não conseguem ler. Então, mas aquilo que ouvem, memorizam. Daí que, e aqui cruza com a acessibilidade instrumental, as carteiras da escola de antigamente, que tinham aquele tampo inclinado, são as melhores carteiras, porque uma criança disléxica consegue perfeitamente ver é um bom apoio para uma criança disléxica. E as outras crianças que não são disléxicas também veem bem numa carteira assim. Então a ideia aqui é de inclusão. Como eu dava o exemplo, se a professora distribuir a prova por todos os alunos e depois vier entregar àquele aluno disléxico a sua prova com as letras maiores e ler para ele, isto é integração, mas dentro da turma os coleguinhas vão pensar, ele é diferente de nós. Então a melhor forma, inclusiva, será, e do ponto de vista da acessibilidade metodológica, entregar a todos com a letra maior, porque quem lê pequenino também lê o maior. Sim. E depois de distribuir a prova, ler para toda a turma, e assim não há qualquer discriminação. Portanto, esta lei vem prevenir também situações destas. Está bem. Nós vamos continuar a conversar, é especial de interesse para mim, doutora, gostaria muito de saber em relação aos canhotos. Entretanto, vamos fazer um breve intervalo. Okay. Nós voltamos de seguida, caro telespectador. Votos renovados, muito boa tarde, caro telespectador. Continuamos neste programa hoje a falar sobre a Lei das Acessibilidades, a Lei 10/16 de 27 de julho. De recordar que a nossa convidada desta tarde é a socióloga Sónia Doutel, que é secretária executiva do Conselho Nacional de Ação Social. Ficamos a saber na primeira parte deste programa, afinal, qual é a finalidade de uma lei como a 10/16, quais são as áreas, afinal, desta lei. Portanto, estamos a falar das áreas arquitetónica, comunicacional, atitudinal, instrumental e metodológica. Antes do intervalo, eu deixava uma questão à doutora Sónia Doutel em relação à área instrumental e tinha muito a ver com as pessoas que escrevem com a mão esquerda. Exatamente. De que se trata, afinal, esta área instrumental? Por exemplo, é frequente as pessoas canhotas numa sala de formação, em que tem, ou num auditório, aquelas cadeiras que têm a palmatória. A palmatória normalmente é à direita. Sim. Ora, um destro escreve perfeitamente nessa cadeira, mas um canhoto tem imensa dificuldade, vai ter que se torcer todo para escrever. Então, já existem cadeiras com a palmatória também do lado esquerdo. E, mais uma vez, naquela lógica de integração e de inclusão, se nós tivermos num espaço cadeiras com palmatória à direita e algumas com palmatória à esquerda, os canhotos terão sempre que ir sentar apenas no sítio onde estão as palmatórias à esquerda. Mas se a cadeira já tiver a palmatória, as duas palmatórias, um canhoto pode sentar-se onde quiser e pode utilizar a palmatória que lhe serve, que no caso será do lado esquerdo. E esta também é uma das questões previstas na lei das acessibilidades. É que a pessoa possa deslocar-se e possa agir sempre em autonomia. Dou-lhe um exemplo concreto. Estão-se a aproximar as eleições e nós temos várias situações, no caso concreto das pessoas com deficiência. Por exemplo, uma pessoa surda,
para acompanhar a campanha, toda a campanha eleitoral e mesmo esta fase já agora do registro eleitoral, ela precisa de ter essa informação em língua gestual angolana, porque é a única forma que ela vai conseguir entender e receber a informação. Mesmo quando for a altura da campanha eleitoral, ela vai precisar, para tomar uma decisão informada, ela vai precisar de ter a interpretação em língua gestual. Por exemplo, no acesso já às assembleias de voto, é preciso salvaguardar a questão da acessibilidade arquitetónica. Uma pessoa em cadeira de rodas vai ter que conseguir entrar numa assembleia de voto sem qualquer dificuldade. Na própria cabine de voto, normalmente não tem a largura suficiente para entrar uma cadeira de roda e para essa cadeira fazer a rotação lá dentro. Exato. Porque quando é para sair, tem que vir às arrecuas, às vezes com a ajuda de alguém. E, portanto, a questão da autonomia é uma questão transversal à lei das acessibilidades. Por exemplo, os cegos. Os cegos, para irem votar, têm que fazer-se acompanhar de alguém. Logo aqui estão a contrariar um direito constitucional, porque o voto é secreto e eles têm que o partilhar com alguém. Ainda por cima, sem terem a certeza se a pessoa vai colocar o voto onde ele pediu. Exato. E, portanto, ele tem direito a votar em autonomia. O Brasil está muito à frente nesta questão, eles têm o voto eletrónico e, com certeza, que neste futuro mais próximo nós também iremos aprender. Sobre estas questões ainda das eleições, acredito que há muito ainda por fazer e talvez nós nestas próximas eleições não consigamos já ter todas as condições de acessibilidade asseguradas, mas tenho visto, há muita vontade do Executivo em cumprir esta lei, em dar o exemplo e, portanto, nós estamos a caminhar tão depressa quanto podemos e acredito que em breve teremos bons resultados também. Com certeza. A minha questão é, portanto, esta lei já está em vigor, gostaria muito de saber, portanto, como é que está a ser promovida a lei das acessibilidades em relação à implementação, em relação à eficácia desta lei, o que é que se está a fazer? Nós estamos a ultimar um plano de divulgação da lei e será um plano que, para além de momentos como este, e no caso a TPA está já a dar o exemplo ao trazer esta lei à discussão aqui neste programa, é um dos sítios certos para se falar desta lei, mas para além desta divulgação nos órgãos de comunicação social, nós estamos a programar encontros temáticos, por exemplo, tipo workshops com áreas específicas. Por exemplo, para a questão arquitetónica, vamos fazer vários encontros com arquitetos, com engenheiros, com quem fiscaliza as obras. E nesse sentido, vale a pena aqui dizer, nós temos tido um apoio muito grande da Ordem dos Arquitetos desde o primeiro momento, que trabalharam connosco nisto. Só dizer que esta lei é uma lei que não precisa de ser regulamentada, ela é imediatamente aplicável. Ela traz um anexo de normas técnicas que tem tudo o que é necessário para que a lei se efetive. Então, não há como dizer que não se sabe como fazer. Para além de dizer as medidas e tudo, tem imagens, portanto, não tem como. E nisto, para este anexo, nós contamos muito com o apoio da Ordem dos Arquitetos. Eu queria só dizer mais um aspecto também muito importante. Esta lei não seria possível se não envolvesse as associações das pessoas com deficiência, que foram realmente incansáveis e trabalharam connosco na lei. Para além disso, foi uma lei amplamente divulgada e nós conseguimos integrar 73% de todos os contributos recebidos e talvez daí a razão dela ter sido uma lei votada por unanimidade na nossa Assembleia Nacional e com votos elogiosos inclusivamente. O que é que diz a lei em relação aos atos discriminatórios? Onde pode a pessoa lesada queixar-se? Nos casos da discriminação, pode sempre queixar-se a uma autoridade policial ou então ao Ministério Público. De qualquer das formas, o Conselho Nacional da Ação Social, que engloba o anterior Conselho Nacional da Criança e o anterior Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, portanto, este Conselho Nacional da Ação Social é um órgão de concertação de políticas e, portanto, é também, se as pessoas tiverem alguma queixa, podem fazer-nos chegar ao Secretariado Executivo do Conselho Nacional da Ação Social e nós daremos o devido encaminhamento. Mas qualquer pessoa que se sinta lesada ou quem assista a um ato discriminatório pode também e deve denunciar.
Exato. Outra questão, doutora, com a implementação desta lei sobre as acessibilidades, portanto, as pessoas com deficiência têm os seus direitos salvaguardados no que concerne à procura ou concorrência de emprego em relação a uma pessoa que não tenha deficiência? No caso concreto chamemos-lhe da acessibilidade ao emprego, vamos chamar-lhe assim. Há uma lei específica, aliás, nós tínhamos esta lei há 38 anos e nunca tinha sido regulamentada. E foi regulamentada, o decreto presidencial é o decreto presidencial 12/16 de 15 de janeiro. Portanto, foi regulamentado este ano e já salvaguarda todas as questões relativas ao emprego. Digamos que esta lei das acessibilidades fala sobre a não discriminação, mas o específico sobre o emprego, e também fala das questões do emprego aqui, mas sobre todos os detalhes de como deve ser feito, desde o concurso, desde a admissão, por exemplo, a publicitação. Quem abrir um concurso tem que dizer quantas vagas tem para pessoas com deficiência, portanto, a percentagem de vagas, e são 2% para o privado e 5% para o público. A questão da adaptação dos postos de trabalho, todas as questões relativas à empregabilidade das pessoas com deficiência e à formação profissional necessária para empregar uma pessoa com deficiência estão previstas nesse decreto, o 12/16 de 15 de janeiro. Okay. Quanto à abrangência da lei, a doutora fez referência que, portanto, não é só para pessoas portadoras com deficiência, tem a ver também com os idosos, com as mulheres grávidas. Gostaria muito que frisasse a questão das mulheres grávidas. Porque tem a ver com questões de mobilidade. Portanto, a lei diz que é para pessoas com deficiência ou com mobilidade condicionada ou reduzida. E este ou porque, imagine, uma mulher grávida, com um grande barrigão, imagine-a diante de uma escada imensa, ou ter que entrar num edifício que não tem elevador e ela tem que ir, imagina, até ao 4º andar, a subir escadas. É muito complicado. Então, um idoso, por exemplo, encontrará a mesma dificuldade. Uma criança vai encontrar a mesma dificuldade. Então, estas situações são situações de mobilidade reduzida. Nenhuma destas pessoas está numa condição de deficiência, mas está com a sua mobilidade condicionada ou reduzida. Há outras situações em que a pessoa, por exemplo, uma pessoa surda, a sua mobilidade não está condicionada, mas ela tem uma deficiência, portanto, ela não ouve, mas diante de uma escada, diante de uma barreira arquitetónica, ela não tem qualquer dificuldade. Por isso é que a lei diz que é para pessoas com deficiência ou com mobilidade condicionada ou reduzida. A lei está aí, já está em vigor. Acredito que vão ser necessários também, portanto, implica também um envolvimento de outros órgãos para que ela seja realmente eficaz. Não só a nível das áreas arquitetónicas, não é? Mas também, principalmente, a nível educacional, doutora. Em todas as áreas, ao fim e ao cabo. Se nós estivermos a ver, todas elas são necessárias. A parte comunicacional é extremamente importante. Víamos há pouco, por exemplo, as pessoas cegas, a questão do braille, fala-se muito no braille, mas nem todas as pessoas cegas sabem braille. Mas, por exemplo, se tivermos, e já agora aproveito fazer a publicidade, nós lançámos agora no dia 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, lançámos o primeiro livro totalmente acessível em Angola. É o Manual de Recursos de Apoio à Deficiência, e esse livro, para além portanto, ele tem um roteiro de todas as associações das pessoas com deficiência existentes no país, com os contactos a nível provincial e aqui na capital, também com os serviços que prestam, com o que é necessário para se aceder a esses serviços, e depois tem uma segunda parte que tem legislação, e tem toda a legislação publicada em Angola desde sempre até ao presente. Se tivesse só em formato de livro, as pessoas cegas não conseguiriam aceder aos conteúdos. Então, o livro está também em áudio. As vozes do livro são duas figuras públicas que, pro bono, acederam a dar a sua voz ao livro, e foi a Patrícia Faria, leu a primeira parte do livro, e o Jorge Gomes, o Mangomito, da Rádio Mais, que leu a segunda parte do livro. Para além disso, o livro está disponível para download na net, gratuito, portanto, quem quiser pode baixar o livro, e nós entregamos também às associações que fazem parte do livro esta caneta, que é uma pendrive, aqui está o livro também, e
temos que agradecer à empresa que possibilitou este projeto, foi a empresa ITA, a Internet Technologies Angola, que desde o primeiro momento patrocinou este projeto e deu corpo, digamos assim, à materialização também da lei no ponto de vista comunicacional. Que bom, doutora, nós estamos a chegar à reta final do programa de hoje a falar da Lei das Acessibilidades, da Lei 10/16 de 27 de julho. Gostaria que a doutora deixasse aqui as suas considerações finais. Eu gostaria só de dizer que esta é uma lei com um forte impacto social, de uma enorme abrangência e, portanto, é porque permite a remoção de quaisquer tipo de barreiras. É uma lei que devolve a dignidade às pessoas, é uma lei que nos fala das questões da cidadania e muitas das vezes nós vemos as questões da deficiência abordadas do ponto de vista da solidariedade. A solidariedade é um excelente valor e é uma característica muito particular do povo angolano e, portanto, não o devemos perder, mas quando estamos a falar de deficiência, não estamos a falar de solidariedade, estamos a falar de direitos, estamos a falar de cidadania e é importante nós interiorizarmos isso. Quando se dá emprego a uma pessoa com deficiência, não se está a fazer um favor. Quando se ajuda alguém, não precisaríamos, não deveríamos precisar de ajudar ela a movimentar-se. O ambiente deveria ser totalmente acessível. Portanto, são mesmo questões de cidadania. Também, portanto, aqui acaba por cruzar com esta questão do respeito, do respeito pelos direitos que a nossa Constituição nos dá. Até é verdadeiramente uma lei de forte impacto social e foi uma lei muito participada, o que nos dá também uma grande alegria saber que a construímos juntas. Nós vamos ficar por aqui, então. Muito obrigada, doutora, por ter cá estado connosco hoje e tanto a falar da Lei das Acessibilidades. Esperemos muito que volte daqui a algum tempo para voltarmos a falar então sobre tanto como é que está a ser tanto implementada a Lei das Acessibilidades. Ela tem 5 anos para ser implementada. Vamos lá ver como é que corre. Muito obrigada e até a próxima oportunidade. Muito obrigada, eu. E para si, caro telespectador, falamos sobre a Lei das Acessibilidades com a doutora Sónia Dotel, secretária executiva do Conselho Nacional de Ação Social. Ficamos por aqui, mas já voltamos na próxima semana. Até lá.